ajudam a explicar a derrota do então presidente Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2022. Aqui no estúdio a gente recebe Misael Mainetti. Misael, seja bem-vindo. Primeira vez que Obrigado, aqui, primeira vez, no né? estúdio. Obrigado. Primeira vez inesquecível. Misael, traz mais detalhes, inclusive qual foi o motivo para a derrota de Bolsonaro. E se Haddad falou, é claro que a economia deve ser a principal pauta. Haddad apontou aí a taxa Selic como o principal motivo. Ele disse que o governo anterior deixou a taxa Selic em 2% e isso prejudicou bastante Jair Bolsonaro do PL. De acordo com o ministro da Fazenda, manter os juros tão baixos teria influenciado no aumento da inflação e deteriorado as condições econômicas justamente antes da disputa eleitoral. Confira. O governo Bolsonaro tem uma queda da dívida pública. Fixaram o juro a 2%, o câmbio disparou, a inflação vem na sequência, chegou a 2 dígitos, não se reajustou nenhuma despesa, a dívida caiu. Mas caiu pelo quê? Que eu entendia que o juro a 2% acabou com a chance de reeleição do governo anterior. Na minha opinião, foi um dos fatores que explicam, estou falando como cientista político, que explicam a derrota do Bolsonaro. Porque como é que você entra num ano de eleição com uma inflação de 2 dígitos? Tá aí a declaração, então, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ninguém melhor do que a Denise para comentar, né? Denise, a matemática é simples, mas a gente sabe que é complicado. Se você baixa a taxa básica de juros, dispara a inflação. Exatamente, porque não teve esse controle, mas foi muito consequência daquele desequilíbrio que houve na época da pandemia. Que logo depois você teve uma queda muito acentuada da inflação, o Banco Central entrou nesse embalo, não é, reduzindo a taxa básica de juros até o patamar recorde de baixa, e isso acabou dando espaço para essa retomada. Houve um movimento todo desequilibrado. Nós tivemos inicialmente na pandemia, pela falta de insumos, de comercialização efetiva, pressões inflacionárias, e depois foi cedendo muito a inflação. Então, outros bancos centrais adotaram o mesmo procedimento, mas teve de fato impacto na dívida pública. Hoje a Selic também tem impacto na dívida pública. Agora vem aquela discussão, se é porque o governo não consegue o equilíbrio fiscal, cumprir a meta de forma satisfatória, que se tem também essa necessidade de manutenção da taxa básica mais elevada, que não é apenas por conta de inflação. Ô, Denise, vamos falar um pouquinho mais do IPCA, né, que é o índice de preços ao consumidor. Tivemos a divulgação hoje, como é que ficou a situação? Falando em inflação, é isso mesmo, né? O IPCA abriu o ano com uma variação de 0,33%. Nós temos uma arte aqui com os números. Janeiro, 0,33%, repetiu a variação de dezembro do ano passado. Janeiro de 2025 tinha tido uma variação bem mais baixa, de 0,16%, e exatamente por conta disso, a gente teve acumulado em 12 meses superior ao que vinha sendo acumulado até o mês anterior. Ficamos agora com 4,44%, essa alta, o acumulado anterior era menor, mas o mercado ainda fez uma leitura favorável dessa evolução toda da inflação, porque houve sim pressões pontuais de produtos industrializados. A gasolina foi a grande vilã nesse processo todo, ela subiu 2,06%, até menos que o etanol, que teve alta de 3,44%, mas ela pesa mais na composição do índice, é aquela proporção em relação ao consumo. Então, sozinha, a gasolina representou uma alta de 0,10 ponto. Só que tem a contrapartida, nós tivemos a energia elétrica respondendo por uma queda de 0,11%. De positivo na composição geral, tivemos uma desaceleração da inflação de serviços, que passou de um acumulado de 6,01% em dezembro para 5,29%, mas ainda rodando bem acima da inflação média acumulada. Então, a inflação está nessa faixa de 4,44%, inflação de serviços em 5,29%. De qualquer modo, mesmo com essas pressões pontuais de bens industrializados, de combustíveis, uma série de reajustes de tarifas de transporte, de ônibus urbano, de trem, de metrô, o mercado viu como pressões pontuais, até sazonais. Os governos aproveitam o começo de ano, é aquela fase que todo mundo tem aumento de custos por conta de transportes, mas a inflação pode se acomodar
seguir essa trajetória de desinflação, dando condições para o início do corte dos juros no mês de março. Mas, por enquanto, uma aposta modesta de corte da Selic de apenas 0,25 ponto percentual. Vamos ver o que acontece com a inflação agora em fevereiro, se as pressões de janeiro foram só pontuais mesmo.